Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo estaremos preparando o estudo bíblico de congregação, onde veremos a história 56 e a história 57. Com certeza está um estudo muito encorajador. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco toda semana para juntos prepararmos partes importantes de nossa reunião. E nesse vídeo estaremos preparando o estudo bíblico de congregação, onde iremos ver a história número 56 e a história número 57. Com certeza está um estudo muito fortalecedor que vai nos ajudar a tirar lições importantes. Então, para darmos início, nós vamos considerar a história 56. Josias amava aprender sobre Jeová. Depois das duas perguntas, eu vou trazer uma pergunta bônus, junto com a resposta, obviamente. Então, fique até o final dessa história, que você vai ver que está muito interessante. Então, a primeira pergunta é: como o rei Josias se sentiu quando ouviu as leis de Deus? Então Josias ele ficou profundamente comovido e aflito quando ouviu as leis de Deus sendo lidas. Ele sentiu temor reverente ao entender a seriedade das leis de Deus. Ele teve uma tristeza sincera por ver a desobediência da nação e responsabilidade pessoal como líder de corrigir o rumo do povo. A segunda pergunta: o que Jeová achava de Josias? Então Jeová ele via Josias como um rei fiel, humilde e corajoso, alguém que realmente desejava agradá-lo. Por isso Josias é lembrado como um dos melhores reis de Judá. Eu trouxe agora uma pergunta, uma consideração ou algo muito valioso que pode te ajudar a dar um bom comentário caso o ancião faça algum tipo de pergunta diferente do que está lá no livro. Nós consideramos nessa leitura, embora eu não tenha feito, que Josias ele fez uma Páscoa igual a que Samuel fez. Tanto que em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 18, lá diz assim: desde os dias do profeta Samuel, nunca se tinha realizado uma Páscoa igual a essa em Israel. E nenhum outro rei de Israel realizou uma Páscoa igual a realizada por Josias. Então não significa que a nação, eles não comemoravam a Páscoa. Eles até poderiam fazer, mas não fazia com fidelidade ou não fazia da maneira que deveria ser feito. Mas Josias, ele fez igual ao que o profeta Samuel também havia feito. Mas a grande pergunta que surge é: quanto tempo levou então, desde Samuel até a Páscoa feita por Josias? Bem, Samuel ele atuou como juiz antes da monarquia. Isso foi por volta de 1100 a.C. Josias ele já começou a reinar por volta de 640 a.C. E no 18º ano do seu reinado, ali por volta de 26 anos, ele leu o livro da lei e comemorou a Páscoa. Então, se foi no 18º ano do seu reinado, nós aí vamos chegar numa data de 622 antes da Era Comum. Então, se nós pegarmos lá na época de Samuel, que foi 1100 a.C., e pegarmos a data de quando Josias fez a celebração da Páscoa, foi no ano 622. Então, se nós fizermos uma conta básica, que é 1100 menos 622, nós temos o ano de 478. Então, desde o tempo de Samuel até a celebração da Páscoa feita por Josias, levou 478 anos. Então, é um comentário adicional interessante que talvez você possa ter a oportunidade de fazê-lo. Agora nós vamos considerar a história número 57. Jeremias pregou com coragem. Então a primeira pergunta:
Por que Jeremias conseguiu ser obediente a Jeová mesmo quando era jovem? Então, a resposta: porque ele confiava em Jeová e não em si mesmo. Pois quando foi designado, ele disse: sou apenas jovem. Por causa disso, Jeová o assegurou que ia estar com ele. Sabendo disso, Jeremias teve coragem e obedeceu. Você também pode responder assim se quiser. Jeremias aceitou a orientação de Jeová e não tentou fazer as coisas do seu jeito. Além disso, ele tinha uma responsabilidade espiritual, pois não deixou que sua designação subisse a cabeça. A segunda pergunta: quem tentou fazer Jeremias parar de pregar? Então foi o sacerdote Pazu e os príncipes. Em certa ocasião, Jeremias ficou preso um dia inteiro com os pés e mãos amarrados sem poder se mexer. E depois jogaram Jeremias numa cisterna com lama para que ele morresse. Mas Jeová não permitiu e ele foi salvo. Então, caso o ancião faça uma pergunta como: que lição podemos tirar dessa história? Você pode responder assim: assim como Jeremias, os jovens podem ser obedientes a Deus quando confiam mais em Jeová do que em si mesmo. Aceite a orientação de Jeová e valorize a sua palavra, mesmo enfrentando medo, pressão ou oposição. Além dessa lição, nós temos outras lições, como, por exemplo, obediência desde jovem. Jeremias, ele não se deixou limitar pela idade ou pelo medo. Coragem diante de oposição. Sacerdote, governante, reis e até conhecidos tentarem silenciá-lo. Amor profundo pela palavra de Deus. A mensagem de Jeová era como fogo em seu coração, ele não conseguia ficar calado. Lealdade acima de popularidade. Ele falou a verdade mesmo quando isso o tornou popular. E confiança constante em Jeová. Jeremias ele sabia que sua força vinha de Deus, não de si mesmo. E se o ancião perguntar assim: que aplicação podemos tirar hoje? Você pode responder assim: assim como Jeremias, podemos continuar firmes naquilo que é certo, mesmo quando somos incompreendidos ou enfrentamos pressão, confiando que Jeová nos dará sempre a força e o apoio. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo bíblico de congregação. Espero que, de fato, possa ter ajudado e auxiliado na sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.